Salve, salve família arretada! Vamos dar início ao nosso curso de cinemática vetorial. E a nossa aula de hoje é bem simples. Nós só vamos falar sobre o vetor deslocamento. Fera, o que é que seria o vetor deslocamento? Olha aí na sua imagem. Imagina que nós temos um ponto material, né? Um ponto material partindo exatamente aqui desse ponto A e chegando aqui nesse ponto B, né? Então vamos supor que no instante de tempo inicial t0, um ponto material ele parte do ponto A e depois do intervalo de tempo ΔT, ele chega no ponto B, beleza? Se você quiser representar o vetor deslocamento desse ponto material, tá vendo? Quem seria o vetor deslocamento desse ponto material? O vetor deslocamento, fera, desse ponto material seria um vetor que tem origem no ponto de partida e extremidade no ponto de chegada. O vetor deslocamento seria um vetor que tem origem no ponto A e extremidade no ponto B. Então, esse vetor que está representado aí na sua tela, nós chamamos de vetor deslocamento. Você pode perceber, fera, que como o ponto material sai do ponto A até o ponto B e a sua trajetória meio que é curvilínea, perceba que o módulo do vetor deslocamento ele é menor do que a distância percorrida, né? O módulo do vetor deslocamento para trajetórias curvilíneas, ele é menor do que o valor da distância percorrida. Mas perceba que se nós tivéssemos uma reta, como assim, Tabrão? Uma reta. Imagina que eu teria aqui meu ponto material saindo desse ponto A e meu ponto material, fera, chegando aqui nesse ponto B. Beleza? Se eu fosse calcular a distância percorrida, se eu fosse calcular o ΔS, né, desse meu ponto material, a distância percorrida pelo meu ponto material, ó, tá vendo? A distância percorrida do ponto A até o ponto B seria essa distância percorrida aqui, ó. Seria esse meu ΔS. Enquanto aqui na trajetória anterior, o meu ΔS foi essa linha orientada, foi essa linha cheia orientada de vermelho, né? Essa seria a minha distância percorrida. Então, claramente nessa figura da esquerda, você percebe que o módulo do vetor deslocamento, é menor do que o valor da distância percorrida, ou seja, do nosso ΔS. Mas se você pega, por exemplo, esse caso aqui, onde a trajetória é uma reta, olha, se o ponto material sai do ponto A e chega no ponto B numa trajetória retilínea, esse seria o meu ΔS. Mas se o Taveirão fosse traçar o vetor deslocamento, quem seria o vetor deslocamento? Ora, por definição, o vetor deslocamento é um vetor que tem origem no ponto de partida e extremidade no ponto de chegada, ou seja, é um vetor que tem origem no ponto A e extremidade no ponto B. Esse seria o vetor deslocamento. E aí você percebe que para trajetórias retilíneas, né, o módulo do vetor deslocamento, o valor do vetor deslocamento coincide com ΔS. Tranquilão? Então, para trajetórias curvilíneas, o módulo do vetor deslocamento é sempre menor que o ΔS. Para trajetórias retilíneas, o módulo do vetor deslocamento é igual ao ΔS. Beleza? E para a gente só firmar essa aulinha rápida sobre vetor deslocamento, vamos fazer uma questão do nosso material. Olha só. Ele fala aqui, acompanha aí.
Ele fala que uma pessoa saiu da faculdade de medicina, caminhou 200 metros pela rua Francisco Teles, entrou à esquerda na rua Regente Feijó, onde caminhou por mais 250 metros, entrou à direita na rua Frei Caneca, caminhou 200 metros por ela e finalmente entrou à esquerda na rua Tibiriçá, por onde caminhou mais 50 metros até o seu destino. Considerando que essas ruas são perpendiculares, o vetor que representa o deslocamento dessa pessoa entre a faculdade de medicina e o seu destino tem módulo igual a. Então ele quer que você determine, né, o módulo do vetor deslocamento. Perceba que ele tem esse movimento, né? Tem ponto de partida lá na faculdade de medicina e tem ponto de chegada, né, no seu destino, depois que ele percorre 50 metros na rua Tibiriçá. Então, tá vendo? Por definição, quem seria o vetor deslocamento? Quem seria aqui o nosso vetor deslocamento? Ora, tá vendo? O nosso vetor deslocamento é um vetor que tem origem no ponto de partida e extremidade no ponto de chegada. Então, vou pegar o meu vetor deslocamento com origem aqui, ó, na faculdade de medicina e extremidade aqui no nosso destino. Esse seria o nosso vetor deslocamento, ó. Esse seria o nosso vetor deslocamento. Perfeito aqui? Mas ele quer o módulo do vetor deslocamento. Então, se ele quer o módulo do vetor deslocamento, opa, tá verão? Esse vetor deslocamento é um vetor inclinado. Dá pra gente formar aí, dá pra gente imaginar um triângulo retângulo, sim ou não? Dá pra imaginar um triângulo retângulo? Vem com o papai, ó. Vamos imaginar esse lado aqui, ó. Imagina esse lado aqui do triângulo retângulo. Pegou a visão? E esse lado aqui, fera, do triângulo retângulo, ó. Dá para visualizar? Beleza? Se você prestar atenção, esse lado aqui, ó, do triângulo retângulo, esse que está na vertical, ele vai ter exatamente 400 metros. Esse lado aqui que está na vertical, ele vai ter 400 metros. E esse lado aqui, ó, do triângulo retângulo que está na horizontal, 250 metros da rua Regente Feijó, mais 150 metros da rua Tibiriçá. Esse lado aqui, ó, do meu triângulo retângulo tem 300 metros, né? Então, se ele quer o módulo do vetor deslocamento, teorema de Pitágoras, né? O módulo do vetor deslocamento ao quadrado é igual a 300 ao quadrado mais 400 ao quadrado. Mas você é um aluno arretado e tá vendo que isso aí é um terno pitagórico. Tranquilo? Triângulo 3, 4, 5. Terno pitagórico 300, 400, opa, 500. Então, o módulo do vetor deslocamento, 500 metros. O módulo do nosso vetor deslocamento, 500 metros. Portanto, fera, para essa questão, a alternativa correta aqui seria a alternativa A. Aqui no Física Arretada, fera, o trabalho devolve. Eu te vejo na próxima aula. Valeu!